trazer Bíblia, abra ela comigo, livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Apocalipse 21. Diz assim a palavra do Senhor, 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vou ler de novo. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, reunidos nós estamos, Pai, diante da Tua presença. Eu quero aqui mais uma vez nos colocar diante da Tua mão, diante da Tua grande e poderosa presença e diante da Tua santa e poderosa palavra. Quero que o Senhor aqui, Pai, me use conforme a Tua vontade, o Teu querer, e que essa palavra, Senhor, possa entrar através do Teu Espírito dentro de cada coração aqui presente, que possa dar frutos, como um dia, Senhor, deu fruto em minha vida. Que em nome de Jesus, corações e mentes possam ser transformados pelo poder da Sua palavra. Eu sei que aqui, Pai, estão jovens, adolescentes, mas que assim como um dia eu ouvi falar deste lugar que o Senhor preparou para todo aquele que o ama, e é nesse lugar que eu depositei a minha esperança no Senhor, aonde eu e a minha casa vamos estar. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja uma semente que venha gerar frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Jovens irmãos, estou muito feliz e empolgado de falar esse tema com vocês nessa noite. E o tema que eu coloquei aqui é só para que haja mesmo entendimento, né? Porque eu não vou entrar muito na parte teológica, na parte do ensino, assim em si, teologicamente, mas eu coloquei o tema sobre o céu. Então, o tema hoje que eu vou falar para vocês é o céu. Desse lugar que Jesus, Ele esteve aqui na terra e Ele prometeu para os seus discípulos que Ele iria preparar moradas, preparar um lugar, neste lugar, aonde a Bíblia fala um pouquinho sobre este lugar. Não sei se vocês como eu fui antigamente. Eu sou apaixonado por esse tema. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe do que eu estou dizendo. A minha irmã um dia, no casamento do meu primo, que eu estava fazendo em um sítio, alguns meses atrás, quando eu entrei na parte do casamento sobre a volta de Cristo, ela até falou comigo, não, quando você entra nesse tema, até o seu tom de voz aumenta. Mas é imperceptível, né? Porque é um tema que eu, em particular, eu gosto muito. Estou sempre lendo, estudando. Enfim, antes de eu converter, eu já tinha lido Apocalipse 2 vezes. Então, eu era muito curioso. Então, quando eu tive a oportunidade de aprender, eu entrei de cabeça, não sei tudo, mas a pouco que eu aprendi, eu estou sempre compartilhando com os meninos, né, quem anda comigo. O pessoal sempre me pergunta, eu compartilho. Estou sempre estudando para aprimorar mais, porque é uma promessa, irmãos, que é indescritível. É algo que eu sei que muitos aqui não têm noção. Somente pelo Espírito de Deus a gente começa a ter uma noção
desse lugar, quando você começa a estudar, quando você começa a ler, você começa a ter uma noção. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero tentar, e nem está aqui no script da mensagem, que eu quero tentar um pouco impactar vocês, adolescentes, jovens, sobre esse tema, a vocês terem mais curiosidade de saber sobre isso, é que um dia realmente nós iremos morrer. Amém? Nós somos mortais. Então a morte um dia, ela vai chegar para mim, ela vai chegar para você. E todo ser humano, todo homem, toda mulher, ele sairá dessa terra e irá para algum lugar. Só que eu não quero falar do lado ruim aqui nessa noite, que é o inferno, que é um lugar onde quem morre sem Jesus, quem morre sem ter reconhecido Jesus, sem ter servido a Jesus, sem ter se arrependido dos seus pecados, ele vai para esse lugar. A Bíblia diz que nesse lugar há choro e ranger de dentes. A Bíblia diz também que nesse lugar a memória não vai ser apagada. Então, ou seja, a pessoa que não foi para o céu e está no inferno, ela vai ter a memória ativa. Ela vai lembrar de todos os momentos que ela passou na terra, seja em família, seja com seu filho, seja na igreja, fora da igreja. E esse sentimento vai ser tão terrível porque é algo que não tem volta mais. Então, esse é um dos lugares que milhares de pessoas estão morrendo neste momento. Então, no mundo invisível, esse mundo que nós não estamos vendo, milhares de almas, ou elas estão indo para esse lugar chamado inferno, ou elas estão entrando neste lugar que eu vou pregar aqui. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu até escrevi aqui que é um pouco difícil falar do céu, mas a Bíblia nos dá alguns pontos, alguns versículos, sabe? Se a gente caminhar pela palavra, a gente consegue pegar esse quebra-cabeça e começar a encaixar. E aí o que vai acontecer comigo e com você? O nosso coração vai começar a criar uma expectativa desse lugar. Então eu sei que há muitas dúvidas, há muitos questionamentos. Então eu, como pregador, como pastor, como homem de Deus aqui nessa noite para vocês jovens, eu quero mostrar de uma forma mais simples que sim, este lugar existe, este lugar é real, e um dia, eu creio, nós iremos estar neste lugar. Eu quero ver você lá. Amém ou não? Quer não? Eu quero te ver, porque eu vou estar lá, irmãos, em nome de... meu filho, em nome de Jesus. Então eu quero ver vocês lá também. Só que dá para a gente ter uma pequena noção desse lugar. Então vamos lá. Por que então eu coloquei essa mensagem aqui só como um pano de fundo para vocês? Porque isso é um combustível para nós. Porque nós iremos passar por muitas aflições aqui neste mundo. Nós seremos muito tentados. Eu lembro, teve uma vez que eu postei uma foto do grupo de jovens, há uns 10 anos atrás, lá no grupo de jovens nosso. Muitos ficaram assustados, porque sobrou eu, a Samanta, Lorena e uns gatos pingados. Um grupo como esse aqui. Tiramos uma foto depois do culto e eu mandei lá para os meninos. E deixei uma mensagem lá para eles. Ou seja, muitos não estão mais na presença de Deus. Então essa mensagem, ela é o quê? Um combustível. É algo que Deus nos impulsiona a nunca esquecer que existe esse lugar. A nunca você esquecer que um dia nós iremos entrar pela porta da morte. Só que ou nós entramos pela parte da vida eterna, ou pela morte eterna. Então mesmo vocês sendo novos, sem um pouco de entendimento talvez desse assunto, por isso que eu trouxe para vocês que todos nós um dia nós iremos passar pela morte. Então trazer essa mensagem para vocês desde cedo, aqui eu tenho todas as idades aqui, isso é o que? Um combustível, eu tenho certeza absoluta,
como um dia foi isso para mim, nunca mais essa mensagem vai sair do coração de vocês. Nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Como essa mensagem, a primeira vez que eu ouvi na minha vida, irmãos, foi dentro de uma sala de aula. Um amigo meu falou do meu lado, nós fazemos trabalho junto. Ele leu Apocalipse 21 e 22 para mim. Nunca mais saiu da minha mente. Saber que existe um lugar preparado por Deus. E se eu mostrar a vocês aqui, é algo mais extraordinário ainda, porque os homens de Deus da Bíblia, eles eram movidos também por esse lugar. Olha só que interessante, quando você começa a perceber isso na Bíblia, que homens de Deus, mulheres de Deus, eles venciam tribulações, eles venciam aflições, dificuldades nessa terra. Por quê? Por qual motivo? No coração desses homens estava o céu. Esses homens estavam sendo impulsionados pelo lugar que Deus tinha preparado para eles. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava, olha isso aqui, porque esperava a cidade que tem fundamentos, na qual o artifício e construtor é Deus. O autor de Hebreus está dizendo que Abraão, ele era movido por um desejo, uma cidade cujo construtor e o arquiteto é Deus. Então Abraão vivia em cabanas, vivia no deserto, ele passou por todas as dificuldades da sua vida, porque no coração de Abraão estava o céu. E é isso que vai mover vocês. O pastor Tiago, pastor Luiz, pastora Edneia, pastora Renata, pastor Caio, talvez não vai estar com vocês o resto da vida de vocês. Talvez eu não vou conviver com vocês o resto da minha vida. Mas se o céu tiver com vocês como uma esperança, irmãos, ninguém vai te parar. O diabo pode te tentar, pode fazer de tudo para tirar você dessa promessa, mas se o seu coração, se você deixar o Espírito de Deus cravar essa cidade, cujo construtor e o arquiteto é Deus, pode vir o que vier, a tentação que for, você vai perseverar como Abraão perseverou, até herdar essa promessa. Bom, e ainda o apóstolo Paulo, ele também deixou isso muito claro para a gente. Até aqui está tudo bem, entendendo? Ele diz assim, 2 Coríntios 4, verso 8, de todos os lados nós somos pressionados, o apóstolo Paulo dizendo, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, Paulo dizendo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo estava revelando o que estava no coração dele, o céu. Embora ele estava sendo pressionado, ele não desanimava. Passando por todo tipo de tribulação, mas ele não desistia. Por quê? Porque o céu estava pregnado no coração dele. E pastor Tiago, por que muitos desistem?
dessa caminhada que Jesus fala que é uma porta estreita. E são poucos os que entram por ela. Esse recado de Jesus, irmãos, é muito sério. Mesmo, olha só, mesmo nós tendo a comprovação quando nós vamos a um velório. E é isso que, assim, em particular, isso me deixa um pouco impressionado com pessoas que provam da presença de Deus e elas afastam da presença de Deus. Porque está lá, você pode pegar o Uber, pode pegar o ônibus, pode pegar o carro. Deve estar acontecendo algum velório agora, lá no cemitério da Paz. Vai lá. Você vai ver o seu destino lá. O meu destino lá. E é isso que dá vontade de pegar, eu falo, os incrédulos, aqueles que não creem numa vida após a morte. Vontade de chegar para mim, ô meu filho, me explica isso aqui então. Se nós vamos ficar aqui eternamente, por que esse corpo está nesse caixão? Ou seja, isso é um recado de Deus para nós. De que nós precisamos, estou incluindo a mim também, nós precisamos pensar mais na eternidade. Por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Porque para vocês, desde cedo, vocês começarem a pensar na eternidade. Que mesmo com todos os planos e projetos que vocês têm para a vida de vocês, vocês não podem abandonar a eternidade, o céu. Aquilo que Deus preparou para você. Que sim, nós podemos ficar de fora desse lugar. Mesmo Deus querendo que nós entremos para esse lugar, mas nós podemos ficar de fora. Ou seja, é uma batalha. Paulo mesmo disse, ele falou assim, quando ele estava no final da sua vida, combati o bom combate. Jesus mesmo disse, olha, a porta é estreita, não é fácil, mas esse caminho, essa porta vai te levar para a vida eterna, vai te levar para o céu, mas o caminho é apertado. Mas eu estou passando para vocês o segredo, incendiar o coração desse lugar, incendiar, jogue para dentro de você esse lugar, comece a consumir a Bíblia sobre esse lugar, e aí vocês vão perceber que é muito real esse lugar. Então muitos desistem, se desviam, porque eles não estão preenchendo o coração com as coisas do alto, e sim com as coisas da terra. Irmãos, nem tudo, jovens, nós vamos ter uma explicação. Nem tudo nós vamos ter uma resposta. Mas aqueles que vivem por aquilo que é eterno, eles sabem que Deus está no controle de todas as coisas. O jovem ou a jovem que sabe, que tem a sua confiança no Senhor, mesmo que ele não tenha, ela tem uma resposta imediata, mas ela sabe que o Deus eterno está no controle de todas as coisas. Mas quando uma pessoa, ela não preenche o seu coração com as coisas eternas, ela começa a encher com as coisas da terra. E aqui que está o perigo, porque Jesus, ele nos avisou sobre isso. Olha só, tenham cuidado. Lucas 21, 34 ou 36, tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, o dia da volta do Senhor, o dia que Deus pegar a sua igreja e levar para o céu. Então Jesus está dizendo, olha, vamos ter cuidado, vocês precisam ter cuidado com o coração de vocês, para não sobrecarregar o coração de vocês com as coisas dessa terra. Pastor, mas o quê? Está aqui, libertinagem, bebedeiras, planos terrenos, trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, que não é proibido, mas uma vida inteira assim, não é certo, irmãos. Nós precisamos pensar que uma hora a eternidade vai bater na nossa porta. Então, eu estou aqui para dizer a vocês que o céu existe, que esse lugar
é real. E esses homens eram incendiados em seus corações do céu. A ponto de Paulo, olha aqui, ó, o apóstolo Paulo dizer assim, ó, o apóstolo Paulo: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça aqui no corpo. Então Paulo era tão incendiado pelo céu que ele estava na dúvida, ele estava a fim de morrer para estar com Jesus, mas ao mesmo tempo ele queria estar com os irmãos, que era bom. Olha só, Paulo nem estava pensando no mundo, pastor Hélio. Ele estava pensando que o desejo do Paulo era estar com os irmãos na igreja ou ir para o céu. Por quê? Porque o coração dele estava na eternidade. Porque ele mesmo viu o céu. Ele mesmo descreve que ele viu o céu, que está em Filipenses, 2 Coríntios 12, 4. Eu vou ler aqui depois, porque o tempo é curto. Bom, chegamos. Estão olhando meio assim para mim? Chegamos. Isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem a importância de vocês estudarem, saberem mais sobre esse lugar que Jesus preparou para vocês. Amém? Como será o céu? E aí? Será que tem como você saber como vai ser esse lugar? Será que tem como nós sabermos o que vai acontecer nesse lugar? Será que o céu é chato? Hein? Será que é um lugar entediante, ô João? Será que esse lugar é igual, não, deve ser igual lá o lugar tal, deve ser, igual aquele desenho que eu vi lá, os anjinhos tocando uma harpa, e eu deitado na nuvem descansando. Tem gente que acha que o céu é assim, né? Mas eu, como pequeno aqui pregador, né, porque a Bíblia é gigantesca, eu vou tentar ajudar vocês, que é muito mais extraordinário que vocês imaginam. Espero que você saia daqui desejando o céu, né? Minha esposa às vezes fica até meio com medo, assim, às vezes eu começo a falar muito do céu, ela, não, você não pode morrer agora não. Eu falei, calma amor, Deus tem muita promessa na minha vida ainda. Mas dá vontade de partir. Quando você começa a estudar sobre o céu, a vontade é de ir embora, irmão. Não vou mentir para vocês não. Enfim, como que é esse lugar? Então eu peço, mais uma vez, a atenção de vocês, nós vamos ler. Amém? A Bíblia cita esse lugar. Então, vamos ver como é esse lugar. Eu vou ler aqui para vocês pausadamente, explicar, para que o nosso coração se enche de uma esperança gigantesca. Amém? Então vamos lá, olha só, o mesmo versículo que eu li. Então a Bíblia descreve esse lugar, olha só. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, ou seja, a Bíblia está dizendo que essa terra aqui, que nós estamos, ela vai ser destruída. Vai chegar um dia, no tempo de Deus, que a terra na qual nós estamos, ela vai ser destruída. Como ela vai ser destruída, pastor? Através do fogo. Depois vocês leem lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Pedro fala que o próprio Deus vai destruir essa terra numa explosão. Fogo. E, em algum lugar do universo, Deus vai criar novos céus e nova terra. Até aqui tudo bem? Então, esse lugar que você acha que é lindo, maravilhoso, ou feio também, né? Cada um vê e enxerga de alguma forma, ele vai ser destruído. E no verso 2, olha só, verso 2, estou em Apocalipse 21, verso 2 diz assim: e eu, João, o apóstolo João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, resumindo, Deus destrói a terra, cria novos céus e nova terra. Dentro dessa nova terra vai estar a nova Jerusalém. Estão entendendo? Deus quer a nova. Que céus é esse, pastor? Esse céu azul que você está vendo e o universo. Céus, que está no plural, tá bom? Novos céus. Então Deus vai criar um novo céu, uma nova galáxia, para você entender.
E dentro desse novo céus, ele vai colocar Nova Jerusalém nessa nova terra. É a cidade aonde nós iremos morar. Posso ouvir um aleluia? Amém, amém. Estou achando que vocês não estão empolgados não, mas tá. Vamos lá. Estou brincando. Até que entendidos, né? Isso aqui é mais um estudo, tá bom, gente? Esse lugar foi o que Jesus disse para os apóstolos. Jesus virou para os apóstolos e falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Que casa é essa? É essa cidade que Deus mora. É esses céus que Deus mora. Nesse lugar onde o Altíssimo Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mora, é que Jesus foi preparar um lugar. Pastor, vai ter casa lá na Nova? Vai. Eu vou ter uma casa lá? Vai. É uma nova cidade. É uma nova vida. Amém, irmãos? Ele disse assim aqui, ó, para provar para você, João 14, 1, 3, aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Casas, então na casa de Deus há muitas moradas. E ele continua aqui, ó, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então não é uma promessa só para os discípulos, irmãos, é para todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Eu coloquei o tema céu só para você entender desse lugar. Então todos que receberam Jesus como Salvador, vai para esse lugar. Não é deitar na nuvem, não, gente. É uma nova terra. A Bíblia descreve mais aqui, vamos embora. Continuando, no verso 10, ó, verso 10 de Apocalipse 21, descreve como é essa cidade. E levou-me em espírito, João dizendo, a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. João está dizendo que essa cidade, ela brilhava como uma pedra de jaspe. Para quem não sabe, pedra de jaspe é uma pedra vermelha. Então uma glória como se fosse uma luz vermelha, preciosíssima, era a luz dessa cidade, é a luz dessa cidade. Não é feia igual essa terra nossa não. Então, pedra de jaspe como um cristal resplandecente nessa cidade. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Nessa cidade tem 12 portas. E nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Pausa aqui para vocês entenderem. Nessa cidade, a luz é como jaspe vermelha. E nas muralhas dessa cidade tinham 12 portas. Em cada porta, 12 anjos. Tudo bem? Esse é o lugar que nós vamos morar, gente. Não é onde eu moro ali, não. Ai, meu Deus. Vila do Chaves que eu moro ali. Lá na rua Uruguai. Sobe escadão. Minha casa por enquanto. Se você quiser me visitar, se você não tiver morar lá, não vai ter como entrar, né, André? Mas quem vai ter que passar por um anjo de 67 metros de altura, eu até te mostro aqui. Para entrar no condomínio onde eu vou morar, tem que passar por um ser de 67 metros de altura. Que ele vai estar com o livro da vida na mão. O seu nome está aqui, para você entrar nesse condomínio? Vamos mais para frente, deixa eu tomar uma água aqui. Ô, Jesus. Ai, Jesus. Então, uma muralha, 12 portas nessa cidade. Em cada porta um anjo parado lá, como guarda dessa cidade, amém? Do lado oriente 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Beleza? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos,
e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. Eu quis trazer essa mensagem por Deus para vocês. É a cidade onde nós vamos morar. Isso aqui não é mentira não, irmãos. Isso aqui é onde nós vamos morar. Então a cidade onde os salvos irão morar, ela é quadrada. Tem 12 portas nessa cidade. Então, imagina um quadrado mesmo, um quadrado. Então, 3 portas, vou falar porque me falha a memória, acho que é sul, norte, poente, nascente ao poente, né? Não sei se é leste ou oeste. Mas aqui, ó, 3 portas, 3 portas, 3 portas, 3 portas e 3 portas. Top, condomínio top, tá? E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 2.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. São 2.200 quilômetros, Maria, de largura, de comprimento. E aqui, alguns teólogos que eu vi na internet, por esse versículo, não vou entrar aqui porque há uma confusãozinha no próximo versículo, aqui fala que também a altura era de 2.200 quilômetros. Então, olha para cima aí e tenta medir 2.200 quilômetros para cima. É a altura da cidade. Maior do que o Monte Everest. É muito grande, gente. Enfim. Cidade quadrada. Estou falando com vocês da Nova Jerusalém, do céu, amém? E aí nessa cidade tinha um muro também. Aqui que há a confusãozinha que eu não vou entrar, tá bom? Então, além da cidade ser para cima 2.200 quilômetros, a Bíblia diz que há um muro nessa cidade. Não sei como decifrar, só sei que ela é quadrada e tem um muro, amém? 17, mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. 144 côvados dá 65 a 67 metros de altura, tá bom? Só uma curiosidade aqui, que eu até mostrei aos meninos aqui, dos jovens. Um côvado é do cotovelo até a mão aqui, ó. Isso aqui é um côvado. Então, 144 côvados dá 65 a 67 metros de altura, o muro da cidade. E uma curiosidadezinha aqui, bem rápida, porque são os guarda-costas dessa cidade, tá? Seguranças lá da cidade. A Bíblia diz que, aqui ó, 4 côvados conforme a medida de homem, vírgula, que é a de um anjo. Então, ou seja, um anjo tem 65 a 67 metros de altura. Pastora Renata, é o guarda-costas da nossa cidade lá, no condomínio fechado, que nós vamos morar, da sua cidade. Um ser de 67 metros de altura. Quem é o capeta para entrar naquele lugar lá? Quem é? Eu queria ver um Transformer, aquele filme Transformer, igual aquele Transformer, pastor Hélio. Imagina, me presta sua mente aqui, a Bíblia diz que Jesus volta montado num cavalo branco com a sua igreja, mas os anjos vão estar também com Jesus. Imagina seres de 67 metros de altura entrando nessa terra aqui. Não estou mentindo não, é a palavra de Deus. Você já estou começando a empolgar igual eu gosto disso, tá vendo? Quando a gente começa a ler a Bíblia, você fica empolgado. Mas quando a gente não coloca o céu no nosso coração, dá ruim. Olha só, creio que vocês não sabiam disso. Que no condomínio fechado onde nós vamos morar, o guarda-costas é 67 metros de altura. Pastor, e Deus? Vou até tomar uma água. Me fugiu uma memória o versículo, mas está na Bíblia, Maria. E a Bíblia diz, pastora Dinéia, você sabe disso? Que ele faz da terra o Deus Altíssimo, o estrado dos seus pés. Sabe o que é estrado? É tipo um banquinho. Aqui, ó. Deus, ó, a terra aqui, ó. Banquinho, Maria. Deus faz aqui, ó. A terra ali, Deus põe os pés dele na terra assim. Imagina você entrando nessa cidade, Sória. Você já vai impressionar com o ser de 67 metros de altura, né? E quando você vê o Altíssimo no trono. Gente. Meu Deus do céu. Isaías 66, lê depois.
Continuando. E a construção do seu muro, desse muro de 67 metros de altura, era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Toda a cidade feita de ouro puro, como um vidro transparente. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. E aqui a Bíblia cita as pedras, né? O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sarde, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, ou 11º jacinto, e o 12º ametista. São pedras preciosas, raríssimas. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. As portas da cidade eram de pérola. E a praça da cidade, como toda essa cidade, era de ouro puro. Continua o versículo: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, que é Jesus. E as nações dos salvos, aqui somos nós, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, não vai ter trevas, ninguém vai andar na escuridão, porque Deus vai estar neste lugar. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro que vai morar nesse condomínio fechado. Continuando, quero continuar e mostrar a vocês aqui. O tempo passa muito rápido. A gente está montando a mensagem e acha que vai ficar curta, né? E mostrou-me um rio, estou aqui agora, Apocalipse 22, verso 1. A Bíblia cita mais. Então, nessa cidade tem um rio. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, imagine você, já basta a cidade ser de ouro puro, as portas da cidade ser de pérola, e do trono de Deus e do Cordeiro de Jesus, nasce um rio que percorre toda a cidade. Esse é o rio da água da vida. Ai, é bonito demais, gente. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um lado do outro rio estava a árvore da vida. Então, a árvore da vida, ela se encontra de um lado do outro. Assim. Está no meio dessa praça a árvore da vida. Essa árvore da vida que Adão e Eva tinham lá no jardim do Éden, que eles não comeram do fruto. Cabeça dura, vai comer do fruto proibido, vai comer da árvore da vida. É, Jesus, né? É triste. Nós vamos ter uma conversa com Adão e Eva lá em cima lá. Eu creio que eles foram salvos, nós vamos trocar uma ideia com eles lá. Nós vamos chegar lá. Vou mostrar a vocês aqui. Então, a árvore da vida estava no meio da sua praça, de um lado e de outro estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Um fruto por mês, né? Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vamos comer das folhas, além de comer do fruto da árvore da vida, João, nós vamos comer das folhas, que vão ser cura para nós. Não vai ter Dorflex, não vai ter Trandotamol, não vai ter dipirona. Pastora, você não vai precisar levar aquela caixinha de remédio que a senhora leva lá para as viagens. Nós vamos comer da árvore da vida. Não vai ter dor de cabeça, febre, câncer, não vai ter nada. Pelo amor de Deus. 3.
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Você vai ter o nome de Deus na sua testa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de sol, de luz e do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Só uma pequena descriçãozinha dessa cidade espetacular, que nós iremos morar, Maria. Então, juntando o quebra-cabeça, que tem mais versículos da Bíblia que fala desse lugar, nesse lugar, quando nós estivermos lá, não dá tempo de eu falar toda a trajetória, porque existe uma trajetória até chegar nesse lugar, mas enfim, quando nós estivermos nesse lugar, a Bíblia diz que nós vamos comer, primeiro ponto, da árvore da vida, Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, está no meio da praça de Deus. Deus vai dar a nós de comer da árvore da vida. Pastor, o que é isso? Você vai ser eterno. Simplesmente assim, você nunca mais vai morrer. Segundo, receberemos um novo nome, Apocalipse 2,17. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Nós vamos comer até um maná escondido aqui. Meu Deus, imagina o sabor desse maná escondido. Vai ser maravilhoso. Se comer uma picanha é bom, imagina comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu não vou chamar mais Tiago, Sônia. Eu vou ter um novo nome, Felipe. Imagina que nome lindo. O próprio Deus me dando esse nome. É tremendo. Até o nosso amigo Mauro, que dava aula aqui, que tinha um sobrenome do Mauro de Brejo, né? Mauro alguma coisa Brejo, que ele ficava brincando. Ele falava que quando ele for para Nova Jerusalém, vai receber um novo nome, o Brejo vai sair do nome. Talvez você tenha uma parte do seu nome aqui feia, irmão. Não se preocupa não, você vai receber um novo nome nesse lugar. Posso ouvir um glória aí, amém ou não? Alguém tem um nome feio, que acha um nome feio aqui? Levanta a mão aqui. Aí, ó, tem alguns que acham nome feio. Não se preocupa não, Alejandro, você vai mudar de nome. Apocalipse 3,5 diz que nós seremos reconhecidos diante dos anjos, nesse lugar. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus Cristo, o Arthur, ao te dar um novo nome, Ele vai pegar você pela mão e vai confessar primeiro para o Deus Pai. Exemplo, você vai chamar Cristal, um exemplo, tá? Jesus pega você pela mão, no meio dos anjos, de todas as nações, vai pegar você pela mão e vai falar assim: Pai, esse aqui é o meu filho, chamado fulano de tal. Anjos, esse aqui é o meu filho, chamado fulano de tal. Um por um. Apocalipse 3,12. Vamos receber o nome de Deus. A quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome da nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós teremos o nome de Deus, a cidade de Deus, o nome, enfim, irmãos, tudo em nós, como honra. Apocalipse 3,21 diz que nós iremos assentar com Cristo como Ele se assentou com Deus Pai. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Você vai sentar com Jesus no trono lá, meu amigo. Quer saber de mansão? Quero sentar no trono lá. Talvez você nunca foi lá na Arábia Saudita, lá no trono do Mafomé, lá, não sei, qual que é o nome do cara, não sei. João, só que você vai sentar no trono com Jesus. Os anjos não sentam no trono. Nós vamos nos assentar no trono com o Senhor. Bom,
esse é um pouquinho do céu para vocês. Se querem saber mais, lê mais a Bíblia. Mas agora eu vou falar das características do céu. Eu estou terminando, eu tenho 15 minutos. É muita coisa, mas eu quero trazer algumas características deste lugar, que é também encantador, André. A primeira característica que eu coloquei aqui é que nesse lugar, que isso também é extraordinário, nós iremos nos encontrar novamente. Você tem consciência disso? Saber, Ana, que um dia, André, eu vou ver a Lorena de novo. Consegue entender isso? Tem noção, Felipe? Você vai ver a Samanta de novo um dia. Consegue ter noção que eu vou ver o João de novo um dia? Claro que eu não quero que ele morra, mas isso é extraordinário, gente. Pare para pensar nisso. Quando uma pessoa morre, quando ela está em Cristo Jesus, não é um adeus, é só um até logo, Sônia. Porque quando todos nós entrarmos para esse condomínio fechado, para esse lugar extraordinário, eu vou olhar para a Lorena de novo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou dar um abraço nela, nós vamos chorar. Mas muito. Eu tenho certeza que eu vou abraçar o João, ele vai estar maior. Mas nós vamos chorar muito. Porque eu chorei de tristeza, eu não sei se eles vão morrer primeiro ou se eu vou, eu não sei, não importa. Eu sei que se eu for primeiro, eles forem, não interessa. Esse dia vai chegar. Mas se eles forem primeiro, vou chorar bastante. Mas isso, quando eu ler essa palavra, o meu coração vai se encher de esperança, porque eu vou encontrar com eles de novo. Vocês têm noção disso? E aqueles que não estiverem nesse lugar, estiverem lá do outro lado, que é chamado de inferno, não vai ver mais. Imagina uma pessoa, eu não quero colocar o seu nome aqui nesse exemplo, eu não quero. Mas imagine, se uma pessoa que ouviu a vida inteira o Evangelho de Jesus, ouviu falar do céu, ele soube dessa esperança, mas ele não reconhece Jesus, ele não serve ao Senhor, ele vai para o inferno. Quando ele olha, não tem ninguém lá. E não tem volta mais. Mas no céu não. Nós iremos nos encontrar novamente. Isso é extraordinário, gente. Eu vou ver meu pai de novo. Eu vou ver a minha mãe de novo, João. Eu vou ver vocês. Nós vamos conviver aqui na igreja 20, 30, sei lá, 40 anos. Aí vai chegar o dia da minha morte, exemplo, pastor Tiago lá no caixão, pastor Luiz, pastor Edneia. Vai chegar esse dia, nós vamos lá chorar. Só que saber que um dia nós vamos nos encontrar de novo. Ah, irmãos, isso aqui é tremendo. Olha Paulo dizendo aqui, Paulo dizendo isso, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente, podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor. Paulo está reconhecendo que ele vai lembrar dos irmãos e vai se orgulhar nesse dia. Paulo vai olhar para eles e vai ficar feliz, vai abraçar, vai chorar, por encontrar de novo os irmãos. Isso é tremendo. Tem muita gente hoje em um velório chorando amargamente, só que está sofrendo à toa, porque não conhece o Evangelho. Porque se conhecesse o Evangelho, ele ia ter uma esperança. Eu não vou ver o meu filho agora, mas um dia eu vejo ele. É passageiro, mas um dia eu estarei com ele eternamente. Imagina gente, eu vou morar com o meu filho, com a minha esposa, estou falando com a minha família, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, pessoas que eu amo eternamente. Com vocês, com a igreja, pessoas que eu amo, que eu convivo, hein, André? Eternamente. Imagina a prosa que vai ser. Você quer o pingo do que eu estou mostrando para vocês aqui, irmãos? Vocês já estão empolgados agora, os seus rostos já estão até mais empolgados que agora. É isso aí, o céu faz isso. É isso que movia Abraão, ou Maria. Movia Abraão era isso. De alguma forma Deus revelou para ele. É isso que movia as pessoas. Olha aqui, Paulo dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que morreram, vão ressuscitar. Olha que loucura. É o que eu estou falando para vocês. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo termina aqui, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso aqui é palavra de consolo. Talvez você tenha medo da morte aqui, jovem. A morte é terrível mesmo, não estou dizendo que ela é fácil. Mas só de você saber a partir de hoje, que não importa quem morrer, se estiver em Cristo, você vai ver essa pessoa de novo. Não esquenta a cabeça, não. Ah, meu Deus. É tremendo. Até coloquei aqui, a prosa vai ser muita. Coloquei aqui, vai ser uma prosa só. Abraão, Moisés, Jó, Davi, Elias, Eliseu, um monte de gente, eu, você, Felipe, Ana Luísa, João, Renato, pastor Ediné, Maria, pastor Hélio, Sônia, todo mundo aqui, imagina a prosa lá em cima, irmão. Imagina, Samuel. Nós nos encontramos de novo, chorando, nos alegrando, nesse grande dia. Isso é uma das coisas que vai acontecer lá. Características do céu. Todos se encontrarem novamente. Sensacional isso. Sensacional. Isso é tremendo. Segundo ponto, segunda característica que eu coloquei aqui do céu. Seremos imortais. Nós iremos receber um corpo imortal. Nós nunca mais iremos morrer. É outra coisa sensacional. Não sei para você, mas para mim é. Tremendo. Ninguém mais vai morrer. Eternidade. Mais uma vez, com a minha esposa. Mesmo que lá no céu, não vou entrar em detalhes aqui, é algo, como eu disse, é muita coisa. Não vai ter casamento, né? Não vai ser minha esposa no céu. Mas eu vou reconhecer a minha esposa lá. Vou saber o que ela foi na terra. Amém? A memória do céu também vai ser ativa, porém sem pecado. Tá bom? Não vai ter dor. Cadê minha mãe? Cadê meu... Não existe isso. Depois me procurem depois, não hoje, tá, irmão? Depois, me procura depois, a gente conversa sobre esse assunto, que eu sei que é uma dúvida de todos. Mas a nossa memória não vai ser apagada não, tá bom? Você vai olhar para mim, você é o pastor Tiago, é eu mesmo. Só que meu nome agora é esse aqui, ó. Ai, maravilha. É isso. Cristal, ouro, sei lá, filho de Deus. Então, nós seremos imortal. Olha só o que a Bíblia diz, né? Aqui, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Não vai ter mais morte. Você vai receber um corpo que não vai ter mais tristeza, você não vai mais chorar, não vai lamentar, não vai haver mais lágrimas de tristeza, de angústia, de nada. É um novo corpo segundo a Bíblia Sagrada. Corpo glorioso. Não, aqui dá para falar muita coisa aqui, gente, pelo amor de Deus. Enfim, segundo, que é o que eu acabei de dizer, não haverá mais morte neste lugar. Terceiro, e eu encerro aqui, isso nós só iremos perceber o que eu vou falar aqui quando nós chegarmos lá, tá bom? Eu vou tentar explicar isso para vocês, talvez vocês, alguns, não tenham uma noção do que eu vou dizer aqui, mas é o maior de todos os espetáculos do céu. Pastor, mas depois de tudo que você falou, vai existir algo mais extraordinário ainda? Vai. Quando nós contemplarmos a face de Jesus Cristo, a face do Deus Criador. Nós não temos noção, irmãos. Isso aqui não tem como eu explicar para vocês. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo aqui, certeza absoluta, que quando nós vermos Ele como Ele é, de fato, o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, o nosso Deus, a rua de ouro, o portão de pérola, a árvore da vida, os pássaros voando,
toda a beleza do lugar vai ser ofuscada quando nós o virmos face a face. Quem aqui já sentiu de fato, realmente, a presença genuína do Senhor? Levante a mão aqui. De fato. Quando você sentiu a presença genuína, você teve o desejo de parar de sentir a presença? Não, não é verdade? Imagina você vendo face a face. Aí você pensa assim, talvez você já pensou, pastor, mas nossa, viver com o Senhor eternamente é muita coisa, né? Não, é pouco. Porque só nessa entrada, vou falar na nossa conta humana, deve ser 1 trilhão de anos de choro, de abraço. Na hora, nós vamos entender tudo. Sabe, todas essas dúvidas aí que nós temos, que ocorreu conosco, com a criação, tudo que envolve dúvida, quando nós olharmos para Ele, acabou. Tudo vai fazer sentido. Todo o jogo de xadrez vai se encaixar. Nós vamos ver Ele como de fato Ele é. E aqui um exemplo simples para vocês. Um exemplo simples. Que eu já ouvi de uma pessoa, e talvez, eu quero aqui por Deus tirar isso da sua cabeça, o céu não vai ser um lugar chato. Eu tenho que ficar lá santo, às vezes você lê Apocalipse, santo, 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 eu tenho que ficar lá santo, santo. Não, vou te dar só um exemplo, tá bom? Assim como nós, os seres celestiais foram criados com livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Os anjos também, arcanjos, querubins, serafins e anjos, foram criados livre-arbítrio, tanto que Satanás, Lúcifer, conseguiu arrastar até essa parte dele, porque eles tinham escolhas. Então, quando você lê em Apocalipse, os anjos adorando Ele, não é porque eles foram criados obrigado, porque quando você está, e é até difícil explicar, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Quem aqui já apaixonou por uma pessoa, já amou uma pessoa? Levanta a mão. Pode levantar, não tem vergonha não. Os meninos aqui, glória a Deus. Se for homem, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens, se for menina, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode levantar a mão, não tem problema não. Os pais aqui não vão xingar vocês não. Verdade ou não? Quando você encontrou com essa pessoa, deu vontade de ir embora? Não deu vontade, né? Só um exemplo simples. A vontade é de falar muitos elogios para essa pessoa, não é? Uma pessoa, quem aqui também já conviveu com uma pessoa muito bacana, gente boa, não deu vontade de ir embora, não fulano de gente boa, é ou não é verdade? Você dá vontade de falar, nossa, cara, essa gente boa demais. Dá vontade de ficar repetindo isso para o cara, verdade ou não? Cara, é bacana, só. Quem já aconteceu isso? Você chega em casa, o fulano é bacana, só. Né? Não, amor, não, cara, que cara legal, cara. Você dá vontade de ficar repetindo. É isso que os anjos sentem na hora que estão diante do trono de Deus. Eles não conseguem parar, Janaína. Eles não conseguem parar. De tanto que Deus é. É isso que Deus é. Aí, tu és maravilhoso, tu és santo. Eles não conseguem, de tanto que Deus é, esse ser indescritível. Então, a eternidade é pouco para nós, porque só do momento que nós estarmos com Ele, vai ser 1 trilhão de anos, contemplando, chorando, adorando. Gente, não tem como explicar. Olha só, isso aqui é um grande homem de Deus, ele escreveu essa poesia aqui. Eu até trouxe um livro aqui, ó. Eu recomendo, O Céu, tá bom? Essa mensagem que eu estudei desse livro. William MacDonald. Um homem morreu aos 94 anos, sem esposa. Viveu para Cristo, escreveu livros, e é um homem bacana. Vocês podem comprar O Céu, o livro dele. Ele escreveu assim: um dia, quando passarmos pelos portões de pérola e virmos pela primeira vez a beleza extasiante ao nosso redor, creio que procuraremos João, que escreveu Apocalipse, e diremos: João, por que você não nos disse que era tão lindo
E João dirá: eu tentei dizer quando escrevi os capítulos 21 e 22 do último livro da Bíblia, depois da minha visão, mas não consegui. Mesmo eu mostrando ainda isso aqui, nós vamos chegar e vai ser muito mais do que eu estou dizendo aqui, irmãos. A gente vai chegar para, eu tenho certeza, vai chegar para o João. É mais, aí vai falar assim: pô, João, eu tentei descrever esse lugar para vocês. Vamos orar?